Bom, um exemplo, né? Um exemplo é o professor Lucas, né? Está ministrando uma aula para o segundo colegial sobre equilíbrio térmico. Aí ele leva um experimento, né? Para explicar, para induzir os alunos a entender o que é equilíbrio térmico. Ele pega 3 vasilhas, né? Uma de água quente, a outra de água fria e a terceira contendo água morna. Aí ele chama os alunos, né, para fazer o experimento. Aí ele pede aos alunos para colocar a mão na água fria e na água morna e na água quente e na água fria. Depois de terminar o experimento, nos 25 minutos restantes da aula, ele pergunta para os seus discentes se eles, né, saberiam dizer o que é equilíbrio térmico com o que eles viram no experimento, certo? Uma outra situação é o mesmo professor ministrando uma aula no terceiro colegial, né? Ministrando uma aula no terceiro colegial sobre campo magnético, né? Aí ele leva uma simulação para a sala de aula, né? Aí ele está lá brincando, né, com a simulação, mexendo na simulação e explicando para os alunos como é formado o campo magnético, né? Como é o campo magnético, né? Aí ele chama os alunos para mexerem também, né? Mexerem na simulação para eles entenderem o que é um campo magnético e como ele é gerado, certo? Bom, o meu segundo ponto crucial é o professor deve ter total autonomia sobre o conteúdo. O que é essa autonomia? Essa autonomia significa uma forte dominância sobre o conteúdo. O professor dizer, eu sei a matéria, eu sei o conteúdo que eu vou ministrar para os meus aprendizes. Então eu vou aprofundar mais para os meus alunos, certo? Então, um exemplo, né, é o professor Jean, né? Professor Jean, aí ele fala, eu vou utilizar a nova proposta de ensino que o João Paulo palestrou para os professores, né? Os professores da minha escola, certo? Bom, aí ele está explicando, né, para os alunos, né, está ministrando uma aula sobre campo elétrico, né? Campo elétrico. Aí ele em casa, ele escreve a história, né? Aí no outro dia ele leva a história para os alunos e aí o Rafael fala, professor, aqui só está falando de campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. Não está dizendo nada sobre o que é campo elétrico, né? Então, o Jean não teve autonomia sobre o conteúdo de campo elétrico, né? Ele não teve dominância, uma forte dominância sobre o conteúdo de campo elétrico. Então,
que ele faz? Ele, ele pega a história, né, do seu, dos seus alunos, reescreve a história em casa, né? E no outro dia ministra a história, né? Novamente para os seus estudantes. Eu falo o seguinte, que o professor não é obrigado a saber de tudo. O professor é obrigado a saber só o necessário, o suficiente, né? Então, nós professores temos que, né,